Salve galera! Passando por aqui para trazer uma novidade para vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de fazer as apostas esportivas e eu mesmo já indiquei a Bet7k aqui e muita gente já ganhou dinheiro com isso. Hoje eu trago uma novidade. A Bet7k incluiu o cassino na casa de apostas. Roleta, blackjack e muito mais. Agora você não fica preso a ganhar 3, 4 vezes só o valor investido. Nesses jogos você pode ter um retorno de 50, 100 vezes o valor investido. Em pouco tempo, muita gente já tem ganho dinheiro nesse tipo de ação de apostas. Pensou apostas? Pensou Bet7k? Experimente. Olha, você não vai se arrepender. Bom dia, torcedor vascaíno ligado aqui nesse Faísca Tá On. Pois é, semana passada um Faísca Tá On de alegria, depois daquela grande vitória contra a equipe da Tombense. E agora, um Faísca Tá On muito pensativo. Um Faísca Tá On de muitas indagações, depois da péssima partida que o Vasco fez contra o CSA durante essa semana. E agora, torcedor? Ontem teve pronunciamento do Brasil. Faro, fica. E a escalação para o jogo contra o Bahia? Hoje, basicamente, a minha resenha hoje é sobre isso. Sobre o pronunciamento do Brasil ontem à tarde, confirmando aí o Faro, e também sobre como encaixar Alex Teixeira, Nenê, Raniel. Será que isso vai dar certo? Enfim, se liga aí. E hoje eu peço para você aqui já no início, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas redes sociais, que sempre é importante para fortalecer o nosso trabalho. Então, torcedor, o Vasco essa semana fez mais uma daquelas partidas pífias, patéticas, que mesmo estando no G4, mesmo estando aí há 15 rodadas sem um treinador que você possa ter a confiança que vá levar essa equipe ao acesso, mesmo assim, eu bato nessa tecla aqui, porque a gente, quando subir, talvez a gente vai precisar lembrar do que aconteceu nessa Série B. A gente levou o olé do Novo Horizontino, a gente levou o olé do Sampaio Corrêa, a gente levou o olé da Ponte Preta, a gente levou o olé do CSA, ou seja, uma Série B que o Vasco está no G4 há um bom tempo, mas coleciona alguns vexames durante essa competição. E infelizmente, agora a equipe oscila demais. Quando lá na mão do Zé Ricardo a equipe não apresentava um bom futebol e até o amigo Emerson Rocha aí criou o bordão, o Zé Ricardo pontua, é porque era uma equipe que não oscilava. Ganhava uma, empatava uma, ganhava uma, empatava uma. Até a 10ª rodada ali, era uma equipe que estava invicta quando sai. Aí tem o Faro durante 2 jogos, aquela invenção do Maurício Souza como treinador, sem pé e sem cabeça, que eu tenho a consciência tranquila que sabia que aquilo não ia dar certo, e caso desse certo, eu seria o primeiro a levantar a mão e dizer aqui, errei. Eu não tenho problema de quando eu emito uma opinião e as coisas não acontecem, de levantar a mão e relembrar quando eu estou errado. Mas o Maurício Souza foi uma aposta muito grande do Vasco. E ontem teve o pronunciamento aí do Brasil, dizendo que o Vasco, por enquanto, mantém o Faro para a sequência do campeonato. Aí eu pergunto a você, o que justifica o Faro continuar à frente do Vasco? E pelo amor de Deus, nada contra o profissional, que inclusive eu acredito que está fazendo algo acima das expectativas de alguém que nunca foi um treinador de futebol profissional. Em algumas partidas se ouve muito bem, a equipe se comportou bem, só que agora não é isso que estamos vendo. A partida dessa semana contra o CSA teve alguns pontos assim que não deu para entender absolutamente nada. O Vasco fazendo um primeiro tempo daquele ridículo que o Vasco fez, sem dar perigo nenhum à equipe adversária, e todo torcedor do Vasco terminou o jogo rezando para acabar o primeiro tempo, poderia ter levado aí 4, 5 gols tranquilamente, volta para o segundo tempo com a mesma equipe. Qualquer treinador de futebol profissional com experiência entenderia que só na conversa você não arruma aquilo ali. Porque se você tivesse o mínimo de rendimento técnico ou físico, talvez, mas não era o que estava acontecendo. Quando ele volta para o segundo tempo com a mesma equipe que fez aquele primeiro tempo horrível, você já fica bem claro que ele não entendeu o que aconteceu naquele primeiro tempo. E daí muitas pessoas dizem assim, mas será que se trouxer um técnico agora para 13 rodadas não pode mudar muito? Gente, vocês realmente acham que se o Vasco trouxer o Vojvoda, ou o Renato Gaúcho, ou o Klopp, ou o Guardiola, ele vai chegar e vai botar o Thiago Rodrigues de zagueiro, vai colocar o Anderson Conceição de meia direita, vai colocar o Matheus Ribeiro de centroavante, o Raniel de zagueiro? Todo treinador inteligente vai observar, e para isso existe um processo. Por que o processo só vale para quem está dentro do Vasco?
Por que um treinador novo, quando chegar no Vasco, não poderia ver qual é o processo que está sendo feito e, dentro da sua filosofia de jogo, adaptar esse processo? Qual é o problema de fazer isso? Aí muitos dizem assim, mas o capitão da equipe foi para a entrevista coletiva e disse que o grupo está fechado e o grupo quer o Faro. Óbvio, e o Anderson Conceição fez o correto. Vocês queriam o quê? Que o Anderson Conceição fosse para a coletiva e dissesse, olha, com o Faro não vai dar. O Faro é fraco, a gente precisa de um treinador. O Anderson Conceição foi corretíssimo, foi político. Não existia um outro tipo de discurso para a coletiva do capitão da equipe, senão dar moral para o atual treinador. Isso é óbvio. Agora, querer levar isso ao pé da letra, como é o que precisa acontecer, é um risco muito grande que o Vasco está correndo. E olha, agora teríamos 10 dias para trabalhar contra o jogo contra o Bahia. Ontem o Brasil deu o pronunciamento. Aí eu pergunto para você aqui, caso o Vasco contra o Bahia perca o jogo 2-3-0, vocês têm alguma dúvida que segunda-feira desce no Galeão, no Santos Dumont, um novo treinador? Eu não tenho. É óbvio que daí vai dar medo, principalmente se essa galera ali, Tombense e o Sampaio correr aí, ganhar e começar a encostar do Vasco Tombense, que hoje está 6 pontos, pode ficar 3, aí vai bater o desespero. E também o Vasco pode ir lá, como é uma equipe que oscila boas partidas e partidas nem tão boas, pode chegar lá e ganhar da equipe do Bahia. Agora, a diretoria assumiu o risco, agora é com eles. Entenderam que vai ser assim? Enfim, o que nós podemos fazer aqui? Torcer para dar certo. Volto a falar, não estou cravando que vai dar errado, porque o Faro em muitos momentos conseguiu dar um certo padrão a essa equipe, mas o que ele preocupou no jogo dessa semana, tomara que ele tenha errado tudo o que foi possível nesse último jogo, para daqui para frente entender. E agora vem a segunda parte do meu comentário aqui. Torcedor, uma coisa que precisa ficar bem claro, não existe formatação nessa equipe do Vasco, e eu falei isso no pré-jogo do CSA. E você consiga escalar junto Raniel, Nenê e Alex Teixeira. Gia, mas contra a Tombense deu certo. Contra a Tombense deu certo, porque nós fizemos o gol logo no início da partida e nós tínhamos um jogador igual o Marlon Gomes que compensava de alguma maneira essa falta de competitividade desses 3 jogadores. Agora, até numa possível volta do Marlon Gomes, não tem como escalar esses 3. O Vasco, com a contratação do Alex Teixeira, ele teve um ganho técnico muito bom, que a gente sabe que ainda está se adaptando. Agora, o ganho tático com o Alex Teixeira, principalmente na questão da recomposição, acaba se tornando muito difícil, não dá para ele. Aí você tem um centroavante de tão pouca mobilidade como é o Raniel, aí o pacote completo, aí é uma delícia. Eu vou colocar na tela agora aí o mapa de calor dos jogos do Alex Teixeira pelo Vasco e aquilo que ele fazia lá no Shakhtar. Como o torcedor pode acompanhar, dá uma olhada o posicionamento que ele tinha lá fora e o posicionamento que ele tem hoje no Vasco. Como vocês podem perceber, e no jogo da última quarta-feira, eu peguei um papel aqui e desenhei no pós-jogo aqui o que eu achava do Alex Teixeira. E eu não tinha visto essas imagens aí ainda. Eu procurei essa semana aí e estão aí essas imagens. Olha, torcedor, como ele jogando entre linhas, ele participa muito mais do jogo do que encaixotado no Vasco. E o problema não é só ele ser um extrema no Vasco. O problema não é só ele ficar ali na ponta esquerda como ele está hoje. O problema é que o Alex Teixeira é um jogador que precisa do jogo apoiado. Ele precisa de jogadores próximos. Tocar, receber, para com a qualidade que ele tem, deixar alguém na cara do gol, servir alguém numa ultrapassagem. Só que o modelo que o Vasco joga, se vocês perceberam no jogo contra o CSA, em diversas oportunidades, o Alex Teixeira estava de cabeça baixa, segurava o meião, ficava assim emburrado. Por quê? Porque ele pega a bola, o Edmar está a 20 metros dele, lá na lateral esquerda, numa linha de 4 com os zagueiros. O Nenê, um meia centralizado a 20 metros dele. Pelo lado esquerdo, nenhum volante, porque o Yuri é mais de marcação. Uma vez ou outra, o Andrei Santos encosta nele. Aí ele fica encaixotado. Nem no início da carreira, o Alex Teixeira nunca foi esse extrema de toda hora arrastar, de partir para dentro. Ele é muito mais um jogador de um jogo apoiado, de vir de fora para dentro e circular entre as linhas. E assim, lá fora, essas linhas são mais compactadas ainda. Então, se colocar ele para jogar entre linhas aqui no futebol brasileiro, ele vai conseguir pela qualidade dele.
O que não dá é para pedir para o Alex Teixeira jogar lá no canto, tocar 3, 4 vezes na bola no jogo, todas elas para trás, porque não tem esse jogo apoiado, não tem com quem combinar, e ainda querer que ele vai correr atrás lateral. Se for para fazer isso, não precisa ser o Alex Teixeira. Isso aí, qualquer pontinha da Série B aí, faz esse tipo de coisa, e melhor ainda porque tem arranque, que não é o caso do Alex Teixeira hoje. Então o Vasco acabou criando um problema. E chegou a hora do Faro entender que esse trio aí, esquece, abandona isso aí, Faro. Seja corajoso durante a semana, coloque o Alex Teixeira, então, ou para fazer um falso 9 do lado do Nenê, saca o Raniel da equipe, ou daqui a pouco o Alex Teixeira segura, ou daqui a pouco o Nenê segura. O que não dá é para entrar, principalmente num jogo contra o Bahia, tão competitivo, com o Enderson à frente do Bahia. A gente sabe o que aconteceu com o Enderson na frente do Botafogo ano passado, aquele atropelo que foi lá em São Januário. Então, precisa mudar isso. Não dá. Alex Teixeira na ponta, esquece isso aí. Ou tenta mudar esse esquema e traz o Alex Teixeira para dentro de campo, joga como falso 9, ou daqui a pouco tira o Nenê da equipe e deixa o Alex Teixeira. Eu tentaria esse modelo num primeiro momento. E tem tempo para treinar. Eu jogaria com Nenê e Alex Teixeira, sem ninguém de referência lá na frente. E continuar com esses caras pelo lado do campo com força, para bater e voltar. Bater e voltar. Porque da maneira que tá muita vontade para essas equipes enfrentarem a equipe do Vasco. Valeu, torcedor! Essa hoje foi aqui a minha resenha. Mais uma vez, deixa aí seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu depoimento aí embaixo, se você concorda com a minha posição em relação ao Faro, se você concorda com a minha relação a esse esquema do Vasco daqui pra frente. E faltam 6, o Vasco tem 13 para matar 6. Tomara que o Vasco aí não se complique nessa reta final. Eu acredito e muito que dá. Agora, antes de tudo, muda esse esquema, muda esse modelo e Raniel, Nenê e Alex, tão cedo, nunca mais. Abraço, galera!